exclusivo. A partir de agora, no penúltimo episódio do Inquérito, nova temporada, a gente vai relembrar o caso que mexeu com todos no setor policial e também com a opinião pública. O caso onde um homem furtou de dentro de um cemitério um cadáver, tudo isso feito por amor. E ele transportou, esse homem aí, o José Gomes, o corpo da amada dele até a casa onde morava. E sabe por quê? Porque ele falou que ele havia feito um pacto de amor com essa mulher. E ele acabou sepultando a mulher, colocando o cadáver bem na frente do quarto dele. É o penúltimo episódio de um Inquérito, Põe na Quadrada. Sou Nelly Gomes dos Santos Macedo, delegada de polícia, lotada em Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. Fomos informados pela Polícia Militar de que um coveiro do cemitério municipal da cidade teria notado uma subtração, na verdade ainda não tínhamos constatado a subtração, teria notado que o túmulo de um dos cadáveres que tinha sido sepultado no dia anterior estava revirado, teria sido violado. Nós imediatamente fomos até o cemitério e aparentemente não havia sinais de violação. O túmulo, para um olhar comum, estava como os outros, mas o coveiro, que tem esse olhar técnico, foi muito cuidadoso e atencioso e havia preparado aquele túmulo no dia anterior, notou algumas diferenças, porque ele faz o túmulo em alinhamento com os demais que já haviam sido feitos. E eles fazem uma espécie de um morrinho, que estava um pouco deslocado. E foi isso que chamou a atenção. Os peritos chegaram, começaram a cavar, nós contamos com a ajuda de 2 coveiros. E à medida que fomos abrindo o túmulo e tirando a terra, as flores que tinham que estar sobre o túmulo foram surgindo entre a terra. E aí nós começamos a constatar que realmente tinha acontecido uma violação. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que Rosilei Potronielli, de 37 anos, foi assassinada. Repare que a sombra refletida no muro mostra a porta do carro se abrindo. Rosilei se aproxima e é atacada. Ela tenta se defender, mas é brutalmente esfaqueada. Ela chega a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Adailton Couto confessou o crime e disse que matou Rosilei por motivo fútil, uma discussão no bar. Foi aqui, no único cemitério de Dois Irmãos do Buriti, que Rosilei foi enterrada. Na cerimônia estavam presentes amigos e vários parentes, exceto uma pessoa em especial. Os familiares estavam no cemitério no momento em que nós fazíamos a perícia e abrimos o túmulo. Então, imediatamente nós já iniciamos a entrevista desses familiares, perguntando por suspeitos se eles indicavam alguém. E desde o princípio, eles indicavam o nome de José Gomes Rodrigues, um ex-companheiro de Rosilei, que era a mulher cuja a sepultura foi violada e teve o cadáver subtraído. O José Gomes, de 57 anos, que manteve relacionamento com ela por mais de 20 anos. Ele não estava aqui porque estava na cadeia. Ele havia sido preso por ter agredido ela dias antes da morte. O que aconteceu? Depois de alguns dias, ele acabou sendo solto da cadeia e aí descobriu que ela havia sido assassinada. Sem pensar 2 vezes, ele veio até o cemitério, mas não para prestar as últimas condolências à sua amada, mas sim para cavar o túmulo e retirar o corpo dela. Eles narravam que era um relacionamento muito abusivo. Diversas vezes a Rosilei tentou fugir dele, até se mudando. Ela morava em Tereno, se mudou algumas vezes para Dois Irmãos do Buriti na tentativa de fugir
proximidades do José Gomes, mas ele ia atrás, ele buscava, ele não a deixava em paz. Nós constatamos depois, ao voltar para a delegacia e fazer uma avaliação do que havia de ocorrências registradas em nome de Rosilei, e percebemos diversas ocorrências registradas por ela, sendo vítima de violência doméstica de José Gomes. O autor, segundo o que nós tivemos a informação, teria tido uma discussão com ela em um bar, se alterou e a atacou com uma faca. Se não me engano, foram mais de 10 facadas. Nós tivemos a informação de que sim, que ela fazia programa, mas o José Gomes disse que era somente com ele. Nós entramos em contato com a delegacia de Terenos e lá também tivemos a confirmação de que nós poderíamos sim considerar José Gomes um suspeito em potencial, porque ele seria capaz de subtrair o cadáver. E descobrimos que no dia 8, 4 dias antes do crime, dessa subtração, ele havia sido preso em Terenos exatamente por ameaçar a própria Rosilei. Ele a ameaçou, ela fez novas denúncias, pediu medida protetiva contra ele e em proteção também aos seus familiares. E ele permaneceu preso até a segunda-feira seguinte, por volta das 14 horas. A Rosilei foi assassinada no sábado, sofreu o ataque no sábado, morrendo na madrugada de domingo. Foi sepultada às 9 da manhã da segunda-feira, ou seja, ele perdeu o sepultamento, porque ele só saiu às 14 horas. Segundo ele, não houve nenhum planejamento. Ele estava atordoado, muito revoltado com a morte e com o fato de não ter presenciado o sepultamento. Ele foi até a casa de um primo, dizendo, segundo ele, para que tivesse uma companhia para desabafar. O primo dele se chama Edson Maciel Gomes. E os dois foram a Terenos, onde consumiram mais bebida alcoólica. Ele disse ter tomado mais medicamentos. E lá confessou para o primo que só queria ter um último momento com ela, se despedir, ver o corpo. E os dois, em conversa, ele tomou a decisão de ir até 2 Irmãos do Buriti. Depois que eles retiraram o corpo da cova, eles tiveram uma certa dificuldade para conseguir transportá-lo. Foi aí que um dos dois tiveram uma ideia: procurar aqui dentro do cemitério por um carrinho de mão. Eles conseguiram encontrar. Enquanto isso, o outro foi lá para o lado de fora e pegou o carro que estava estacionado. Ele abriu aquele portão da frente, entrou por aqui e aí colocaram o corpo dentro do veículo. Depois disso, já durante a madrugada, eles saíram sem chamar atenção e partiram sentido Campo Grande. Em alguns momentos do interrogatório, ele afirma que ouve vozes e vê imagens de pessoas e que essas vozes falariam para que ele tivesse certas atitudes, inclusive a de procurar o cemitério e subtrair o cadáver. Que os dois teriam feito, nas palavras dele, um pacto de amor e sangue, de que os dois ficariam juntos. Quem morresse primeiro, o outro pediria para sepultar, e eles teriam combinado de que seria em um local aberto, com árvores, e ela disse não querer ficar em um cemitério. Ele disse que os dois eram amores, almas gêmeas, e Rosilei seria o grande amor da vida dele, e que os dois combinaram de nunca se separar, que eles iam permanecer juntos. E então José Gomes disse que ele não tem que se desculpar com os familiares, porque os familiares não sofreram. A única pessoa que sofreu foi ele, porque a única pessoa que amava a Rosilei era ele. Que os familiares não gostavam dela, ninguém gostava dela, somente ele. O depoimento do Edson é mais claro. Em companhia do advogado, ele se apresentou e entregou o local onde havia sido sepultado o cadáver, ocultado o cadáver, e também onde estaria o José Gomes. O interrogatório dele ele foi mais claro em relação aos detalhes da retirada do corpo. Segundo ele, eles chegaram ao cemitério, José Gomes primeiramente procurou a sepultura, porque ele não tinha ideia. Quando encontrou, disse que ele pegou a terra, cheirou e falou, é aqui, ela está sepultada aqui. E os dois cavaram juntos, revezaram,
conseguiu abrir o caixão quebrando a tampa, abraçou o cadáver, beijou e ficou muito emotivo, chorando muito. O José Gomes foi dirigindo, o Edson no passageiro e o cadáver atrás, no banco de trás do veículo. E o tempo todo, segundo o Edson, o José Gomes conversava com o cadáver. Conversava com Rosilei, dizendo que estava levando a Rosilei de volta para casa, que eles não iam mais se separar e fazendo juras de amor. O Edson afirma que eles entraram para próxima à casa da chácara, a sede da chácara, onde o José Gomes sepultou o cadáver novamente. E o José Gomes teria descido e conversado com as filhas, e havia 2 filhas de José Gomes na casa, e contou o que havia feito. As filhas ficaram assustadas, tentaram repreender o pai, mas ele ficou irredutível e disse que era uma promessa que havia feito a Rosilei e que não voltaria atrás. Deu banho no cadáver, ele disse que a Rosilei pedia, o espírito da Rosilei pedia para que ele desse banho nela, porque ela estaria fedida, os familiares teriam esquecido de passar perfume nela. E ele lavou o corpo dela, pediu shampoo para lavar os cabelos dela. Trocou as roupas, as vestes que ela estava usando, que ela tinha sido sepultada, porque ele disse também que ela afirmou não ter gostado daquelas roupas. Pegou o travesseiro, que abriu a cova, uma cova nova, próxima à árvore. Ele queria que a cova fosse próxima ao quarto dele, mas não havia meios de fazer essa cova lá, então ele colocou na entrada da casa, embaixo de uma árvore, forrou com um tapete, colocou o travesseiro, acomodou o cadáver, cobriu com plástico e colocou outro tapete por cima. Depois ele colocou todos os pertences de Rosilei que haviam na casa, bolsa, outras roupas, e sepultou novamente. Ele teve o cuidado de jogar água e jogar folhas por cima, para não ficar marcas, não ficar vestígios de que havia remexido naquele pedaço do quintal. Ele disse que o tempo todo ficou acariciando, ele usou a expressão namorando, ele falou: eu fiquei namorando o meu amor. Nós estamos diante de um sujeito com uma moléstia grave, mental, ele é portador de esquizofrenia, tem um laudo que a família me disponibilizou. À época, inclusive, ele era oficial da Polícia Militar quando foi diagnosticado, inclusive esse foi o motivo da reforma. Tá? Vi que saíram algumas notícias, inclusive, dizendo que ele havia sido expulso da Polícia Militar. Isso não é verdade. Ele é um oficial da Polícia Militar reformado por ser portador de moléstia grave. Embora haja a confissão, haja a ação por parte dele, mas ao ver da defesa ele não pode ser punido porque é totalmente inimputável. A família, a partir de agora, assumiu a condução da vida desse senhor, tanto é fato que nós já estamos promovendo, através da nossa equipe que cuida da parte de direito de família, a interdição dele. As filhas é que vão gerir a vida dele a partir de então, seja financeira, social e etc. Vão cuidar dele e nós vamos cuidar da parte penal para que seja reconhecida em favor dele esta questão envolvendo a inimputabilidade penal. Nós todos ficamos surpresos com o caso, porque ainda que exista na literatura jurídica, existe um crime específico para isso, que é a subtração de cadáver, mas em todos os casos em que a gente lê, hipoteticamente, porque não havia, eu até procurei casos concretos, mas são hipóteses de subtração não de cadáver sepultado. É a subtração de um cadáver para evitar uma perícia, para evitar que se descubra algum crime. A família, no terceiro sepultamento da Rosilei, já imediatamente cimentou e preparou o túmulo para dificultar esse acesso. Mas ninguém duvida de que ele seja capaz de novamente tentar buscar esse túmulo ou então atentar contra a vida de alguém. Durante o interrogatório, ele disse que se tivesse uma arma, ele teria procurado o autor do homicídio e matado. Meu nome é Nelly Gomes dos Santos Macedo, delegada de polícia do Mato Grosso do Sul, e essa foi a história de José Gomes Rodrigues para o inquérito.
José Gomes Rodrigues se apresentou à polícia no dia 15 de fevereiro deste ano e, desde então, aguarda o processo em liberdade. Em maio, a filha de José, a Josiane Batista Gomes Rodrigues, entrou com um pedido de interdição do pai que foi aceito pela Justiça. Nós tentamos contato com o Fórum de Campo Grande para mais informações e, em resposta, nos disseram que o processo pode estar em segredo de justiça. A produção também tentou contato com o delegado